Adágio. Essa peça faz parte do repertório erudito, originalmente composta para orquestra de cordas, órgão e solos de violino. Não há canto. No entanto, criaram uma letra, não sei quem foi, adaptaram essa música e Dimash e Lara cantam. Interessante observar que, mais uma vez, a música é em tonalidade menor. As tonalidades menores dão ao intérprete, ao músico, um leque maior de interpretação. Ao cantor, você é capaz de dar o caráter choroso, o caráter melancólico, o caráter angustiante, o caráter de ansiedade, o caráter de tormento, de drama. Então, existe uma variedade de expressões em que a tonalidade menor nos oferece. E ao público que ouve, apela às nossas emoções. Vamos ouvir, então. Dimash toca piano. Isso é maravilhoso porque é uma união ótima, porque todo cantor precisa estudar a sua linha. E no caso do Dimash, ele não depende de alguém para tocar para ele. Ele próprio toca. Início da peça, os dois cantam em voz branca, de cabeça, região grave, Dimash na tessitura masculina. Se você quiser ouvir a música, aí você coloca um vídeo que tenha os dois cantando e você escuta, ok? Aqui a gente está analisando de fato. Então eles cantam ambos em região média, voz de cabeça, contidos, não tem mistura de peito. Eles não estão cantando juntos de fato, né? Um ouvinte diz que é uma edição. É óbvio, né, queridos? Mas quando digo na junção das vozes, é que um está cantando sobreposto ao outro. Dimash agora, ele deixa de tocar e ele protagoniza a música, sendo que Lara fica em segundo plano, embora não há contracanto. Eles estão cantando uníssono. Dimash agora faz uso do peito alto, ele está misturando, projetando para frente. É uma voz de cabeça com a mistura da reverberação do peito. Ambos usam o ataque no fry. A Lara Fabian, ela usa muito isso, né? O começo dos fraseados dela, todos de... Ai, ela tira do fry. Ai. E interessante notar também, eu notei... A fala da Lara Fabian é como o canto dela. Isso é muito interessante, porque eu sempre vos falo que cantar é a mesma voz que nós falamos. E nós cantamos da mesma forma que falamos, desde que a nossa fala esteja correta, na colocação correta. E a Lara, então, ouvindo-a falar, é o mesmo ataque no fry quando ela fala, e o Dimash também faz os ataques no fry. Aqui no refrão, ambos impulsionam mais a voz, mistura de peito com cabeça. A extensão dessa música não é muito grande, apenas oitava 2 e 3, 2 tessitura masculina do Dimash, 3 tessitura feminina da Lara. Dimash está em tessitura natural masculina, a gente ouve a diferença entre voz de homem e mulher. Subiu, modulou meio tom, si bemol menor agora. Muito expressivo os dois, claro, e a tonalidade menor também nos impulsiona tanto a quem escuta quanto a quem está executando. Ambos peito alto. Sempre essa projeção para frente. Dimash continua em tessitura masculina. Eles cantam em uníssono, não tem diferença entre as notas que cantam, são as mesmas. Modulou para Ré menor. Agora é o Dimash cantando na mistura do falsete com a voz de cabeça.
4 soa igual às vozes. Se soa igual e a gente não consegue ter a diferença de cor masculina e feminina, isso é falsete. No entanto, é o falsete projetado para frente, é a mistura com a voz de peito. Queridos, o critério que nós cantores consideramos para avaliar um cantor, se de fato ele é um bom cantor, é a extensão da voz dele, o quão agudo ele consegue cantar. Por quê? Quanto mais alta a nota, mais aguda a nota que esse cantor consegue cantar, mais domínio da técnica vocal. Porque para se cantar graves e médios, isso é muito mais próximo ao nosso costume por causa da fala. Nós falamos em voz grave e média. Agora, o uso da técnica se faz necessário na região aguda, porque é uma região em que nós não estamos falando, não estamos usando, e somente consegue cantar agudos o cantor que tem o caminho dos agudos, que tem a técnica para. Então, quando nós avaliamos a extensão de um cantor, nós estamos avaliando quão bom esse cantor é. Qual é a nota mais aguda que ele alcança? Isso nos diz o domínio e controle que ele tem da técnica. Porque não é qualquer cantor que canta agudo. Muito pelo contrário, né? Eu comecei essa série com Dimash dizendo que abaixar os tons das músicas não é solução. Porque todos nós temos uma gama maior de sons a se cantar nos agudos e não nos graves. Então, se nós estamos analisando qual é a extensão do Dimash aqui, é para mostrar que, de fato, ele é um ótimo cantor por alcançar notas muito agudas que somente se canta com o uso da técnica. Aqui, então, ele está num Ré, na oitava 4, que é oitava de tessitura feminina, não é uma oitava de tessitura masculina. Então, os homens apenas conseguem cantar no intermédio do falsete. As mulheres, em contrapartida, não conseguem cantar a oitava 1 dos homens. Tem um ouvinte que ali no meu canal escreveu: por que eu não canto os graves que o Dimash canta? Simples, porque eu não sou homem. Então a minha tessitura não me permite adentrar na oitava 1. Mas por que o Dimash, sendo um homem, consegue adentrar a minha oitava feminina? Com o uso do falsete. Então, o primeiro critério da lista de qualidade de cantores é saber qual é a nota mais aguda que ele alcança. Se ele tem domínio da técnica para cantar as notas agudas, ele se faz um bom cantor. Aqui, então, para terminar, termina em Ré menor, vai até um Fá 4 e desce. Dimash, falsete. Ré 5. Então, é claro que se estamos avaliando cantores, queridos, temos que avaliar a extensão desse cantor, porque isso nos diz que ele, de fato, é um bom cantor.